Voltando um pouco para as partículas, nós falamos que nós temos então as partículas elementares em duas classes, os quarks e os leptons. Entretanto, existe também aquilo que a gente chama de antipartículas, que é o que constitui a antimatéria. O que é exatamente antimatéria, né? Antimatéria é o oposto da matéria? Antimatéria nós chamamos a coisa feita de antipartículas. E antipartículas são partículas que são exatamente igual às partículas, com todas as características, a menos da carga elétrica. Então, o antielétron, que é o que a gente chama de pósitron, é uma partícula que tem a mesma massa do elétron, as mesmas características, e quando eu digo característica, a outra coisa que o elétron tem é o que a gente chama de spin. Só que, ao invés de ter carga elétrica negativa, o pósitron tem carga elétrica positiva. Se eu coloco um pósitron perto de um elétron, existe o que a gente chama de aniquilação da matéria. Essa matéria some e vira energia. Então é por isso que a antimatéria é o oposto da matéria, é aquilo que aniquila a matéria. Se eu pudesse pôr um pedaço de matéria junto com um pedaço de antimatéria, eu teria uma explosão tremenda, onde o resultado seria apenas energia. Então, considerando partículas e antipartículas, o nosso mundo fica completo. Isso é uma das questões importantíssimas da física atual, quer dizer assim, onde está a antimatéria? No nosso mundo, nós temos basicamente matéria. Onde estaria a antimatéria? Essa é uma das perguntas cruciais que nós nos fazemos hoje em dia e está aí para ser descoberta ainda. A gente acredita que o universo todo foi criado a partir do Big Bang, que foi uma grande explosão. Quando a gente diz grande explosão, significa energia. Energia só. A energia pode criar matéria e antimatéria em quantidades exatamente iguais. No nosso mundo, nós só vemos matéria. Onde está a antimatéria? Se tudo foi criado a partir do Big Bang, essa antimatéria tem que ter sumido de alguma forma ou ido para um mundo paralelo? Nós não sabemos essas respostas. Essas são questões que estão colocadas para serem descobertas. É sobre isso que se pesquisa nas universidades. São coisas que a gente tem que responder ainda. O fato concreto, o dado experimental, é que no nosso mundo aqui, nós temos basicamente matéria. Não quer dizer que a gente não veja a antimatéria, porque senão seria uma coisa que não é observável. Não, ela é observada. Eu posso ter energia aqui agora, que vem dos raios cósmicos, por exemplo, e essa energia cria matéria e antimatéria, exatamente como a gente acredita que foi criado no Big Bang. E é a partir dessa criação que a gente observa o pósitron, por exemplo, que é a antipartícula do elétron. Ela é observada experimentalmente, é vista, ela passa por um lugar e aniquila com o outro elétron que ela encontra e vira energia novamente. Então, a antimatéria no nosso mundo vive apenas por intervalos muito curtos de tempo, porque ela encontra a matéria e aniquila. Então, ela é criada a partir de energia e aniquila a matéria, virando energia novamente. Imaginem, só como brincadeira, que ocorresse uma grande explosão aqui, pode até ser lá na LHC mesmo, que eles estão construindo esse mundo, e dessa explosão se criasse uma quantidade de antimatéria exatamente igual a mim. O que aconteceria nesse caso? Nesse caso, eu me despeço. O físico brasileiro César Lattes foi responsável pela descoberta de uma partícula chamada meson Pi. Alguns teóricos acreditavam na existência dessa partícula, mas ela nunca havia sido observada. Os mesons, assim como outras partículas desse tipo, duram apenas bilionésimos de segundo quando estão fora do núcleo do átomo. Na época em que Lattes começou seus estudos, era praticamente impossível detectá-las. Mas devia existir uma forma de fazer isso. Lattes e outros cientistas tiveram a ideia de procurar a partícula através dos raios cósmicos que dia a dia chegam na Terra. Então eles foram até os Andes, porque lá a incidência dos raios cósmicos é maior. Eles colocaram chapas fotográficas e através delas finalmente conseguiram detectar a existência da partícula. Mas
Peraí, o que é um meson-pi? O que é um meson? Não é um quark, não é um lepton. Será que é algum tipo de junção entre eles? Pesquise a respeito e converse com seus colegas no fórum. Essa história é tão curiosa quanto a das próprias partículas, não? Bom, te espero no nosso próximo encontro. Até lá!